E não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque uma decretação de estado de sítio ou estado de defesa. Ora, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio de defesa, cuja intervenção seria no TSE, somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e desse relator. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. E a minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. E a minuta do golpe deixa claro que houve a discussão, os depoimentos dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Não há necessidade de ler a minuta do golpe, porque ela já é conhecida por todos. Aqui também, só colocando a apreensão, foi feita também no celular de Mauro Cid. Temos também, para finalizar esse item, temos também os depoimentos de ambos os comandantes militares, que disseram que conversaram, e o único que aderiu ao golpe seria o também denunciado Garnier, então comandante da Marinha, e também que Jair Messias Bolsonaro tentou buscar apoio com outros integrantes do alto escalão do Exército, quando o general Freire Gomes afirmou explicitamente, depoimento dele, que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. O ex-presidente da República respondeu que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes. E, a partir dessa recusa do então comandante do Exército, tentou o apoio do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, também denunciado em outro núcleo, que tinha o comando dos chamados kits pretos. Boa tarde, general. Só para atualizar o senhor, o que vai acontecendo é o seguinte, e aqui Mauro Cid conversando com Teófilo Gaspar de Oliveira. O presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizar as forças, né? Mas ele sabe que ele ainda continua com aquela ideia da última reunião, mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. E hoje o que ele tem, hoje o que ele fez hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? Que é a minuta do golpe. Ele enxugou o decreto. Aqueles considerandos que o senhor viu, enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido. Aqueles considerandos que o senhor viu. O senhor quem? General Teófilo Gaspar de Oliveira também tinha conhecimento da minuta do golpe. E é o que comentou que gostaria de falar com o general. Na verdade, ele quer conversar, porque se a força não incendiar, se não for, conversa entre Mauro Cid, apreendida, e Teófilo Gaspar, general.
Porque se não for, se a força não incendiar, é o status quo. Mantém aí como que estava previsto, que estava sendo feito, que está sendo levado nas reuniões em consideração. Nessa mesma data, Jair Messias Bolsonaro fez sua primeira aparição pública desde o anúncio eleitoral, tendo afirmado aos seus apoiadores que as Forças Armadas apoiariam a tomada de providências. Em 14/12, o ex-ministro da Defesa, também denunciado, Paulo Sérgio, realizou reunião com o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior para apresentar a minuta de decreto do golpe, após ter sido ajustado. E, novamente, ambos se recusaram a aderir, tanto os comandantes do Exército, o general Freire Gomes, como o tenente brigadeiro Batista Júnior da Força Aérea. Ainda, a Procuradoria aponta a mensagem entre Mário Fernandes e Mauro Cid, revelando exatamente o assessoramento para a decretação do golpe, e aponta o planejamento de um gabinete institucional de gestão da crise. Havia até essa previsão do gabinete institucional da crise.